Oi, gente informada, tudo certo? Hoje, novamente, nós trouxemos o professor Aurélio. Tudo bem, professor? Tudo bem, cara. Vamos aí. Vamos falar hoje sobre os crimes sexuais. Logo mais, depois da vinheta. Nosso tema de hoje são os crimes sexuais. Vamos começar falando, professor, daquele mais importante, o mais conhecido dentro do Código Penal, que é o estupro e seus subtipos, né? Nós temos aí estupro de vulnerável e tal. Explica pra gente o que é o estupro. Bom, pessoal, falar sobre estupro, né, tem muita relevância, porque infelizmente é um crime muito presente na nossa sociedade, né? Temos visto os casos aí na televisão disso acontecer dentro da própria família. Então é relevante, né, que as pessoas tenham uma noção básica do que é falar ou explicar o que seria o estupro, né? Se nós formos para a leitura do artigo 213 do Código Penal, ele nos diz que o estupro seria constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Daí dois elementos importantes que tem que haver para ser estupro, ou seja, a presença de violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal, que seria a relação sexual normal, vamos dizer assim, ou, e aqui que vem a parte interessante, qualquer outro ato libidinoso. Então, hoje, configura-se estupro, o constrangimento de uma pessoa, podendo ser homem ou mulher, a ter uma relação sexual ou ter contato libidinoso. Esse contato libidinoso pode ser, por exemplo, alguém abraça alguém à força e rouba um beijo dessa pessoa usando de violência para isso. Ou alguém ameaça alguém com uma arma, por exemplo, a essa pessoa ter contato sexual sem necessariamente ter relação sexual. Ou seja, o contato sexual, o ato libidinoso, ainda que não seja uma relação sexual propriamente dita, mas desde que haja violência ou grave ameaça, nós temos a configuração do crime de estupro. E o interessante é lembrar que o estupro ele tem subespécies, vamos dizer assim, né? Tanto que nós conhecemos hoje, que a legislação traz para nós hoje, o estupro de vulnerável, que é uma modalidade de estupro especial, porque ele tem uma vítima especial. E a vítima especial, segundo o artigo 217-A do Código Penal, seria aquela menor de 14 anos. Então, qualquer tipo de contato sexual ou ato libidinoso com menor de 14 é configurado estupro de vulnerável. E o interessante, cara, é dizer que mesmo que o menor de 14 dê consentimento para esse ato sexual, esse consentimento não tem valor legal. Então, ter contato sexual com o menor de 14, independentemente se é consensual ou não, irá configurar-se o estupro de vulnerável. Só fazer dois adendos aqui, é o seguinte. Na minha época, quando eu estudei, professor, o estupro era um crime praticado por um homem contra uma mulher, porque exigia essa questão tinha que ter a conjunção carnal, né? E essa figura do estupro, o fato típico, ele foi mudando no decorrer do tempo. Então hoje já não precisa mais, o estupro também pode ser de mulher contra homem também, não é isso? Exatamente, nós tivemos essa alteração no ano de 2009, né, onde alterou-se o artigo 213, tanto que hoje nós temos o sujeito passivo, ou seja, a vítima do estupro, a expressão alguém, porque o artigo 203 traz para nós constranger alguém, né? Antes da redação de 2009, nós tínhamos constranger mulher. Então houve essa alteração para a expressão constranger alguém. Com essa mudança, nós entendemos que pode ser vítima de estupro tanto a mulher quanto o homem. E pode ser autor de estupro tanto mulher quanto o homem. Então uma mulher pode estuprar um homem, uma mulher pode estuprar outra mulher. Assim como um homem pode estuprar uma mulher e um homem também estuprar outro homem, desde que haja a presença de atos libidinosos com violência ou grave ameaça. Isso aí. Professor, uma figura que eu vejo que se parece muito com o estupro e pode levar a uma certa confusão é o que nós chamamos do crime de importunação sexual. Como que seria diferenciar esses dois crimes, o estupro da importunação sexual?
Essa pergunta, Carla, é extremamente interessante, né? Na verdade, o crime de importunação sexual, ele foi recentemente incluído no Código Penal, né, em 2018, justamente por aqueles episódios que estavam acontecendo dentro de transportes coletivos, né, transportes públicos, onde homens, né, principalmente homens, estavam, por exemplo, se despindo e ejaculando em mulheres que estavam no transporte público. E aí havia uma grande discussão, que tipo de crime seria esse? Porque muitas vezes você não tinha presente a violência do estupro, então você não poderia, por exemplo, configurar como estupro o ato de um homem, por exemplo, que tirava a roupa dentro de um transporte público e ejaculava numa mulher sem que ela percebesse, sem usar de violência ou ameaça. Então houve um clamor social para criminalizar isso de uma forma mais dura, tanto que em 2018 surgiu no Código Penal o artigo 215A, que traz para nós a importunação sexual, que seria o quê? Praticar com alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, que é desejo, ou de terceiro. Então a importunação sexual seria uma satisfação do desejo, né, da intenção, mas sem a violência e nem ameaça. Então seria, por exemplo, uma pessoa se despir, tirar a roupa na frente de outra, apenas para se mostrar para essa pessoa e satisfação do desejo pessoal. Ou seja, nesse momento não há a presença de uma violência ou ameaça necessária para o estupro, mas agora há os elementos presentes no novo crime que foi incluído em 2018 com pena de 1 a 5 anos de importunação sexual. Então, estupro, presença de violência ou grave ameaça. Importunação sexual, satisfação do desejo, da lascívia, sem a presença de violência ou grave ameaça. Um beijo roubado seria importunação sexual? Pode configurar, não é todo beijo roubado, porque essa importunação sexual ela tem que ter uma vítima específica e com desejo específico do autor desse crime de satisfação da sua própria lascívia. Então muitas vezes essas brincadeiras de beijo roubado não tem a intenção, não tem o dolo de trazer para a pessoa a satisfação sexual que ela quer. Então, da análise do caso concreto, se não perceber que houve esse interesse em satisfazer a lascívia própria, que foi apenas uma brincadeira, não encaixaria. Agora, o que encaixa muito, e acontece muito em época de carnaval, grandes eventos, seria aquele pessoal que passa a mão um no outro, né? Dá aquela famosa que o pessoal brinca, a palpada, né? Isso traz o quê? Uma satisfação do desejo sexual, né? Da satisfação da lascívia e, claro, configuraria sim a importunação sexual. Então, o contato, passar a mão, a palpada, com essa intenção de satisfazer sua lascívia, seu desejo, encaixa no crime de importunação sexual com pena de 1 a 5 anos. Lembrando que se a pessoa fizer esses mesmos atos, mas usar de violência ou grave ameaça, aí nós jogamos ele lá no estupro com pena básica aí de 6 a 10 anos. Então o que vai diferenciar basicamente um do outro é a violência ou a grave ameaça. Exatamente. Estupro com violência e grave ameaça e importunação sexual sem esses elementos, mas com a ideia de satisfação do desejo. Tá, mas agora a gente tem um terceiro tipo penal que também entra dentre os crimes sexuais, que é a violação sexual mediante fraude. E aí, qual a diferença desse com os outros? Os crimes sexuais, eles são muito interessantes, né? Eles têm vários tipos penais, mas com diferenças características, né? Nós temos no artigo 215 do Código Penal um crime de interesse jurídico, né? O famoso violação sexual mediante fraude. Essa violação sexual, a pessoa tem contato sexual com a outra, tem relação sexual, tem atos libidinosos, mas nesse tipo de crime, a vítima permite que isso seja feito. Não é contra a vontade dela, né? Então ela permite o toque, ela permite a relação sexual, só que ela faz isso mediante fraude, ou seja, a vítima é enganada em relação àquilo, né? Um exemplo bem assim em linguagem simples para as pessoas poderem entender, né, que a gente sempre brinca nas nossas aulas, seria assim: alguém conhece uma pessoa por uma rede social. Aí na rede social tem lá, né, uma pessoa extremamente elegante, bonita, e aquela pessoa, geralmente mulher, está conversando com aquele rapaz, vendo a foto do rapaz lá, né, super lindo, elegante, aquela coisa, se apaixona, os dois marcam um encontro. Só que o encontro é marcado de uma forma muito sutil. O rapaz marca um encontro num local, num hotel, num quarto escuro, né, porque ele diz que é muito tímido, mas que gostaria de ter o primeiro contato sexual com a moça, mas sem que ela o visse.
Então a moça vai para um hotel, vai para o quarto escuro, tem contato sexual, achando que está tendo algum tipo de relação com aquela imagem que ela está vendo, né? Que ela viu na rede social, mas quando ela se dá conta, quando ela acorda no outro dia, ela vê que não é nada daquilo. Ela foi enganada pela pessoa. Ela estava tendo contato com alguém que ela achava que era outra pessoa e não aquela que estava lá com ela. Outra brincadeirazinha seria das figuras dos gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos, um tem uma namorada e o gêmeo se passa pelo outro para ter acesso à conduta sexual com a namorada achando que está com o namorado, na verdade está com o irmão gêmeo. Então assim, esse que enganou a pessoa mediante fraude e teve uma relação consentida, isso é que é importante. Na violação sexual mediante fraude, a vítima não está sendo constrangida, ela não está sendo obrigada, ela quer aquele contato, só que ela quer com uma pessoa que ela acha que é diferente daquela que ela está tendo real contato. Isso é violação sexual mediante fraude e com pena de 2 a 6 anos. Professor, só mais uma perguntinha. Aquela situação em que às vezes a conjunção carnal com uma pessoa que está hospitalizada, está em coma ou está bêbada, não tem condição naquele momento de demonstrar a sua aceitação àquilo, a sua concordância. Esse é estupro. Não houve violência, assim, né? E não houve grave ameaça, mas houve estupro. Por quê? Porque nós temos dentro da figura do estupro de vulnerável, que foi aquilo que a gente explicou, que o estupro de vulnerável é ter contato sexual com menor de 14, nós temos um parágrafo primeiro que diz que nas mesmas penas do estupro de vulnerável, irá incorrer aquele que tiver contato sexual com alguém que não possa oferecer resistência. Daí nós temos, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência mental, que não tem discernimento do que é e o que não é um ato sexual, alguém se aproveita disso e tem contato sexual. O mesmo vale para uma pessoa que está, por exemplo, doente, acamada, não consegue se mexer, não consegue reagir, e a partir do momento que a pessoa toca essa pessoa, tem contato sexual, tem ato libidinoso, apesar de nós não termos ali uma violência explícita de segurar, de ameaçar, mas pelo fato da vítima não ter como reagir àquilo, nós temos aí a presença de uma violência implícita, o que configura também estupro de vulnerável. Então, o vulnerável é tanto o menor de 14, quanto, por exemplo, a pessoa com deficiência mental, quanto aquela que naquele momento não pode oferecer nenhum tipo de resistência àquilo que está acontecendo. É isso aí. A gente explicou, eu só quero fazer 2 observações. Primeiro, um erro muito comum, não é estupro, gente, é estupro, tá? E segundo, relação sexual com menor de 14 anos é estupro. Porque hoje a gente vê muitos rapazes e moças que já estão, né, bastante desenvolvidos. Às vezes eles realmente querem, eles provocam, eles já têm uma certa sensualidade, mas não pode. Não pode, gente, é estupro independente deles quererem, deles buscarem e até deles seduzirem, tá bom? Professor, muito obrigado. Quer deixar algum recado? O recado é esse, pessoal. Aprender, estudar é sempre bom. Então continue assistindo os vídeos, compartilhando, porque a gente está aqui, a Carla está aqui para trazer grandes informações para o público em geral, não só para as pessoas da área jurídica, mas principalmente para essa grande massa de pessoas que têm interesse e através de uma linguagem simples a gente consegue passar um pouco de conhecimento. E de novo, lembrando a vocês que o professor Aurélio está lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui para o Instagram dele e lá tem muita live que ele faz para cursinhos, para quem está se preparando para concurso, não é isso? É isso aí, obrigado. Então, obrigada. Gente, se inscreva no canal, curta esse vídeo e dúvidas sobre direito? Pergunte-me.